Boa tarde, Silvio Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Copas Verdes FM. Nesse momento, vou estar conversando com o delegado da Polícia Civil, Dr. Osmar Dalbuquerque Pontes Júnior, que vai estar falando sobre 3 casos de grande repercussão que teve aqui em Prudentópolis. Boa tarde, Dr. Osmar. Boa tarde a todos os ouvintes do rádio. Doutor, o primeiro caso que a gente vai estar falando é sobre a morte daquele casal que aconteceu no interior do município. Como que está a investigação sobre esse caso? Olha, em relação a esse grave crime ocorrido com a morte de 2 pessoas, a Polícia Civil já concluiu a investigação. Essa conclusão indica que, de fato, houve o duplo homicídio, ou seja, a pessoa identificada como autor do crime efetivamente matou essas 2 pessoas. E qual seria o motivo do crime, doutor? Pela nossa investigação, havia um motivo familiar envolvido aí nesse crime. Ao final da investigação, de fato, nós concluímos que a motivação foi passional por haver uma questão familiar envolvida e após uma discussão, então o autor teria matado o casal. O segundo caso, doutor, é sobre o lamentável acidente que aconteceu no Salto Barão do Rio Branco, quando uma moça acabou caindo. Como está a investigação sobre esse caso? De fato, é mais um caso grave que ocorreu agora no feriadão do Carnaval e que, infelizmente, uma moça veio a óbito lá no Salto e que a investigação já foi iniciada, a Polícia Civil já está reunindo depoimentos de pessoas que tiveram contato com a vítima, tanto no momento do fato como momentos antes, e a investigação inicial aponta para efetivamente a ocorrência de um acidente. Realmente a gente sabe que está havendo especulação, muitos comentários especulando sobre a causa da morte da vítima, mas o fato é que, de concreto, a Polícia Civil tem na investigação uma suspeita de acidente. Então tudo leva a crer que houve realmente um acidente, mas é claro que a investigação vai continuar, até porque nós vamos ouvir outras pessoas para efetivamente dar a palavra final, embora, como falei, nesse momento inicial, tudo leva a crer que de fato houve uma fatalidade, houve um acidente e que vitimou a moça. Doutor, nesse caso aí se espalhou por grupos do WhatsApp, pessoas falando que teriam pessoas presas sobre esse caso, que teriam confessado, então isso não procede, isso é mentira. Não, em relação à morte da moça no Salto, não há ninguém preso relacionado a esse fato, até porque, como falei, a investigação aponta para inexistência de crime, ou seja, não houve crime aparentemente naquele local. O que houve efetivamente foi um acidente e que tudo está levando a essa conclusão. Evidentemente que a Polícia Civil não vai descartar nenhuma hipótese e que a palavra final só poderá ser dada com o final da investigação. Mas, nesse primeiro momento, nós não temos indícios de que tenha havido crime. Como o senhor bem citou, várias pessoas que estavam com a moça no dia e também posterior ao dia que aconteceu o acidente já foram ouvidas. Eles não entraram em contradição nos depoimentos? Olha, como falei, nós já ouvimos algumas pessoas, vamos ainda ouvir outras pessoas que de algum modo tiveram contato com a vítima naquele dia, naquela hora ou momentos antes. Não houve ainda nenhuma contradição a indicar que se esteja querendo esconder algum crime. O fato é que o levantamento preliminar indica que não houve participação de ninguém naquele episódio, a não ser a fatalidade do acidente. Como falei, volto a frisar que somente o final da investigação vai poder dar essa resposta, mas preliminarmente a gente tem o acidente como a causa da morte. E o terceiro caso, que também virou notícia a nível nacional, doutor, onde infelizmente uma menina foi baleada aqui na Vila Mariana. Como que estão as investigações sobre esse caso? Olha, mais um caso gravíssimo ocorrido aqui em Prudentópolis, também nesse feriado de Carnaval, em que as informações preliminares, o levantamento inicial feito pela Polícia Civil, aponta para 2 indivíduos que teriam chegado na frente da residência de moto e teriam efetuado disparos na direção da residência, para o interior da residência, ou seja, da rua para a residência. E a casa de fato foi alvejada por vários disparos. A família estava dentro da casa no momento do crime e, infelizmente, uma criança veio a ser atingida por um dos disparos dessas armas de fogo dos bandidos. A Polícia Civil já de imediato iniciou a investigação. Nós temos algumas informações já preliminares. É claro que nós vamos aprofundar
a investigação para identificar esse autor e para que ele seja punido, porque o caso realmente é muito grave. Doutor, infelizmente, quando acontece esse tipo de crime onde pessoas atiram da rua em direção a casas, elas não têm um alvo fixo, ou seja, pode atingir várias pessoas ou mesmo uma pessoa, como foi no caso da menina atingida aqui na Vila Mariana. Quando o indivíduo faz um disparo de arma de fogo na direção de uma casa, evidentemente fica claro a intenção de atingir alguém dentro da casa. Então, ainda que o indivíduo que atira para dentro da residência, ele não sabe exatamente quem ele vai atingir, mas a intenção dele é atingir alguém, não há como duvidar disso. Então, se alguém pega uma arma de fogo, chega na frente de uma casa e atira para dentro da casa, nas janelas, nas portas, ele sabe que ele vai provavelmente atingir alguém. E a intenção dele é essa exatamente. Agora, qualquer pessoa atingida vai ser vítima de homicídio ou de tentativa de homicídio. Ainda que o criminoso, aquele que efetuou o disparo, ele tem a intenção de atingir alguém especificamente, mas ainda que ele atinja uma terceira pessoa de dentro da casa, o crime é o mesmo. O crime é ou homicídio ou tentativa de homicídio. E por esse crime ele deverá ser punido. Doutora, a Polícia Civil não conseguiu apurar ainda a possível motivação desse crime que aconteceu aqui na Vila Mariana? Na verdade, a investigação está em andamento. Qualquer informação dentro dessa investigação pode nos prejudicar. E a Polícia Civil prefere não se manifestar ainda sobre a motivação, até porque os fatos ainda não estão devidamente claros. A investigação vai concluir pela autoria e vai concluir pela motivação. E quando nós tivermos essas informações, nós divulgaremos. Doutor, e no modo geral, como que está o trabalho da Polícia Civil aqui de Prudentópolis? A Polícia Civil continua empenhada para a apuração dos crimes ocorridos na cidade. E a Polícia Civil tem se empenhado diuturnamente, de forma permanente. A nossa preocupação é efetivamente dar uma resposta à sociedade para aquelas situações de crime ocorrido na cidade de Prudentópolis, e a Polícia Civil continua solicitando a colaboração das pessoas para, principalmente esses casos graves, nos informarem através de telefonemas, até de forma anônima. As pessoas podem ligar na delegacia, podem ligar no 181, podem informar sobre possíveis suspeitos, e a Polícia Civil se compromete com a população a apurar cada uma dessas denúncias. E esperamos concluir todos esses casos graves para mostrar à sociedade que o crime não vai ficar impune. Doutor, infelizmente, no final do ano passado e no começo desse ano, Prudentópolis está vivendo um momento muito atípico, com diversos crimes, infelizmente, aconteceram na cidade. E isso aí acaba acarretando muito trabalho para a Polícia Civil. Tradicionalmente, o final do ano e o início do outro é sempre uma época, de fato, de maior demanda na área policial. Vem as festas de final de ano, Natal e Réveillon, em que existem muitas comemorações, as pessoas de fato bebem muito, e isso naturalmente resulta em maior índice de crime. E também o final de ano coincide com maior inclusão de dinheiro no comércio, porque as pessoas recebem o seu 13º, muitas pessoas tiram férias em dezembro e recebem aquele adicional de férias. Essa movimentação financeira no comércio, de modo geral, aumenta. E isso, de fato, desperta a ganância dos criminosos. O início do ano, do mesmo modo, vem as festividades de férias, de carnaval principalmente, as festas continuam e as pessoas também tendem a beber um pouco mais, as confusões aumentam um pouco mais e também desperta o interesse dos criminosos em praticar crimes. Mas a polícia não descuida, independente da demanda, do aumento ou da diminuição, a polícia permanece trabalhando no sentido de esclarecer os crimes e efetivamente encaminhar para a justiça o nome dos autores para as devidas providências. Doutor, agradeço a sua participação e deixo os microfones da Rádio Copas Verdes abertos para suas considerações finais. Mais uma vez, a Polícia Civil agradece a atenção da população, novamente reitera o compromisso de servir e proteger a população e está aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.